Deus, livro de Gênesis, no capítulo 14, nós vamos expor o capítulo 14 todo hoje. Entretanto, nós vamos, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, desenvolver, gastar mais tempo com a parte sobre Melquisedeque, porque necessitaríamos de mais tempo para poder tratar desse assunto nesse contexto. Então, nós vamos falar de todo o capítulo. Entretanto, nós, no próximo domingo, vamos nos deter com mais detalhes dessa parte sobre Abraão e Melquisedeque. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu naquele tempo que Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, o mar morto. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaímos em Asterote e Carnaim, e aos Uzimes em Ram, e aos Emínios em Savé, Kiriataim, e aos Heteus e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Alão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sineá, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhar de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua santa palavra linda nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, apesar de nós mesmos, mais uma vez, torna clara a tua palavra diante dos nossos olhos e nos faz, Senhor Deus, ver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Acreditar
possamos nos apegar a ela, para vivermos de acordo com a tua santa vontade. Te pedimos, ó Deus, humildemente, pelo amor do teu nome, desvenda os nossos olhos nessa manhã, para podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Naturalmente, as nossas maiores derrotas, elas acontecem após as nossas maiores vitórias. É quase que uma lei. Eu trago à minha memória, por exemplo, o grande evento, o grande momento da história do profeta Elias. Quando depois de desafiar os profetas de Baal e ver a poderosa mão de Deus trazendo destruição diante dos seus olhos, e o poder de Deus, depois de Elias ridicularizar os inimigos, mostrando o poder de Deus, ele foge, perseguido por uma rainha, por uma mulher, entra numa caverna e cai em depressão, dizendo: eu sou sozinho, não tem ninguém. Quando o Senhor, então, mais uma vez: você não está só, existem 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Mas ele entra, ele que venceu uma das batalhas mais interessantes da história, logo depois entra em depressão, com medo de dar sol. Noé era um homem íntegro que vivia no meio de homens ímpios, não digo no meio, mas era um mundo ímpio, injusto. Ele era um homem íntegro, diz a Escritura Sagrada, justo, diz a palavra de Deus. Achou graça diante dos olhos do Senhor. Ele creu que Deus ia destruir o mundo por água de dilúvio. Ele construiu a arca, foi chamado de louco. Um homem que creu numa palavra, todo mundo ria. 120 anos servindo de chacota diante dos homens. Até que Deus manda o dilúvio e destrói. Primeira oportunidade, quando ele desce da arca, ele perde o controle, o domínio próprio, bebe, fica nu, perde a compostura. O filho peca, que é trazida a maldição sobre ele. Ele cai diante de uma situação, logo após uma grande história. Essa narrativa aqui, irmãos, ela vai nos mostrar um lado diferente desse aspecto. Vai quebrar essa regra. Porque nós vamos encontrar Abraão, e é interessante que Abraão aqui, ele foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, não sabia onde era, certo? E essa terra era a terra que nós conhecemos como terra prometida. E esse homem que sai do meio de falsos deuses, adorava falsos deuses, é tirado de um lugar, de um culto falso, e trazido à presença de Deus, e é prometido algo que ele não tinha visto ainda. Ele então sai nessa caminhada. E é prometido que ele iria abençoar as famílias da terra. Nós vimos que a primeira família que ele encontra, a primeira nação que ele encontra, ele traz maldição quando ele não agiu de acordo com a vontade de Deus. Mas nós vimos posteriormente que quando ele tem um atrito com Ló, ele de maneira como que retornando ao caminho de onde ele não deveria ter saído, ele age dentro dos padrões daquele homem que crê, que espera algo superior dado gratuitamente por Deus. Eles se separam, a solução foi dada, Ló escolhe o seu caminho, Abraão então escolhe o caminho que Deus lhe deu. Ló busca um lugar que é melhor para ele,
independentemente da moral daquele lugar, independentemente de onde a família está, independentemente dos ensinos que a sua família ia receber, ou da influência que a sua família ia receber, ele escolhe o que era melhor financeiramente, o que poderia ser bom para ele. Abraão escolhe pela fé, porque Deus havia prometido a ele uma terra, e essa terra não poderia ser negada, porque foi prometida por Deus. Como consequência do ato da escolha de Ló, o capítulo 14 começa a descrever o início da tragédia que vai encerrar no capítulo 19, uma destruição de toda aquela região por causa do pecado. Abraão aqui agora entra na história de uma outra perspectiva. Ele vai ser aquele que abençoa, ele é aquele que vai, como diz o apóstolo Paulo, vai ser a pregação da justificação pela fé aos gentios. Mas aqui a imagem de Abraão, ela é diferente de todas as outras. Ele é posto como um rei que sai para a batalha para defender o seu povo. Até aqui ele era um peregrino, ele era um homem que ia andando em direção à terra, era um homem que inventava estratégias para não morrer. Agora, de maneira mágica e de repente, ele é um homem de guerra, ele é um homem que levanta um exército e sai para a batalha. É interessante que a palavra mais utilizada nesse capítulo 14 é a palavra rei. Abraão aqui não é chamado de rei, mas a imagem é de um rei. Muitos reis, são citados pelo menos 9 aqui no texto. E Abraão aparentemente está fora de toda essa história, até que o seu sobrinho, provando que a separação dele de Ló não foi por causa da falta de amor de um para com o outro, não foi por causa da falta de respeito de um para com o outro, pela vontade de ver o bem do outro, mas porque eles não podiam mais realmente viver, por causa da quantidade de bens que eles possuíam. Os interesses agora estão complicados de ajustar. Por conta disso, eles se separam. Baseado nisso, ele mostra aqui agora que não havia nenhum tipo de rancor, quando ele parte para restaurar a sorte e o bem e os bens da sua família. Essa história, ela nos leva a uma grande conquista, para depois Abraão, diferentemente dos outros, não cair logo após dessa grande conquista. Ele não cede às recompensas de uma vitória, que a tendência de um homem é, quando vence, é baixar a guarda. Por isso que as nossas maiores derrotas vêm após as nossas maiores vitórias, porque quando nós ganhamos, nós temos a tendência de baixar a guarda. E quando nós somos nocauteados, nós pensamos que já está tudo pronto. E de maneira impressionante, Abraão não age assim. A consciência dele, do início ao fim, nos revela isso. Esses reis que aqui se levantam eram reis que tinham sede pelo poder de conquista. Interessante que eles vinham conquistando toda uma região, não é? Toda a região, de ponta a ponta, nada ficava diante deles, até que eles chegaram na região de Sodoma. Quando Sodoma e os reis da região descobriram que Quedorlaomer, principal deles, estava vindo com esses reis, eles então se preparam para a batalha e partem para destruí-los antes que eles cheguem e venham tomar o que pertence a eles. Nada adiantou. Quedorlaomer vem e os varre da história. E eles fogem, diz o texto, expressões humilhantes, como eles caíam nos poços de betume. É como se eles caíam, a expressão como se eles entrassem de cabeça dentro dos poços de betume. É como se eles, fugindo, encontrassem a primeira saída para não morrer. E muitos deles fugiram para os montes, diz o texto, com medo da morte.
Mas aí, eles cometeram um erro grave.